Olá, pessoas queridas, tudo bem com vocês? Fico muito feliz de estar aqui podendo compartilhar a santa palavra de Deus. Como Deus é bom, como Deus é maravilhoso e como Ele fala. Ele não mudou, Ele permanece o mesmo. Você está sensível à voz de Deus? Ou seu entendimento já está tão cauterizado, pedrificado, que você não escuta mais a voz do teu Criador? O que nós temos percebido é que o resultado de cada um ter a sua própria verdade não tem levado o homem a ter paz e a ter prosperidade. Cada um quer ter seu próprio entendimento sobre o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. Mas Deus estabeleceu uma ordem. E Ele colocou essa ordem na santa palavra de Deus. E isso tem vencido gerações. Porque o que vence o teste do tempo é o que nós devemos acatar para a nossa vida. Porque ideologias, modas, momentos que, com uma vontade que dá e passa, são temporários. Princípios são eternos. Então hoje a gente vai compreender na santa palavra de Deus o que Jesus quis dizer. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Havia ali entre os judeus um entendimento, será que Cristo é maior do que Abraão? E Cristo falou que Ele é a verdade. Então ele estabeleceu um parâmetro, ele estabeleceu uma ordem, ele estabeleceu uma disciplina, ele estabeleceu uma lei. Tudo na nossa vida a gente tem que olhar no meu lugar. O que faria Jesus? Como Jesus, o Deus que se tornou em carne, veio viver nossa vida, em tudo deu o exemplo. O que ele faria diante dessa dificuldade, diante dessa tentação, diante desse deboche, diante dessa indiferença que o mundo tem vivido? As pessoas têm sido levadas quando olham para a sua própria verdade, a grande mentira, a mentira do diabo, a mentira que morreu, acabou, que o amor é só prazer. Então, essas mentiras têm sido estabelecidas ao longo do tempo porque o homem, a mulher, o ser humano não tem voltado-se para a verdade, que já foi estabelecida por Cristo, que já foi estabelecida pelos profetas, e todos apontaram para Cristo, e todos perceberam que viria um Salvador e falaram dele, e foram inspirados, e com isso nos deu uma direção, uma regra de comportamento, uma regra de amor, uma regra de fé, uma regra de conduta. Então, a palavra de Deus, queria que você abrisse a santa palavra de Deus. Eu vou ler só um versículo e você vai perceber como é bom, como é seguro, como nos traz paz ter esse entendimento que Jesus Cristo é a verdade absoluta. Por mais que você que se levante filósofos, ateus, gnósticos, né? Pessoas que têm entendimento delas sobre o mundo, sobre Deus, e muitas ignoram até Deus. Deus sempre vai estabelecer a sua verdade. E olha o que diz lá em Isaías 32:17. E o efeito da justiça será paz,
e a operação da justiça, repouso e segurança para sempre. Esse texto áureo, ele fala muito profundamente ao nosso coração, porque ele diz que a justiça nos traz um efeito de paz, de entendimento, de contentamento, de prosperidade, de repouso, de alegria. Olha o que diz a palavra de Deus sobre a verdade. Muitas são as verdades apresentadas pelo mundo, mas só existe uma verdade capaz de libertar do diabo e do pecado, Jesus Cristo. Ele não apenas anunciou ou testemunhou a respeito da verdade de Deus, como também é a própria verdade. Portanto, o ser humano não precisa de nenhuma outra revelação para se tornar livre, mas a condição para que o poder da verdade entre em ação é a submissão inteiramente a ela. E se submeter nada tem a ver com ter qualquer emoção, pois senão o verbo usado não seria conhecer, mas sentir. Isso significa que a fé processada no coração é inútil e em vez de libertar, ele está dizendo aqui que a fé é uma decisão. A fé na verdade. Essa palavra, essa frase, esse versículo, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, tem sido muito falada. Muitos param e meditam sobre isso. Outros só verbalizam, outros falam da boca para fora e não sentem o que é a verdade. O que é ter certeza na alma da verdade? É entender a obra da cruz. Entender que quando o bem é estabelecido através da verdade, através de Cristo, a justiça, a paz e a ordem chega na tua casa, chega no teu país, começa na tua família, a justiça e a ordem e a paz. Depois emana, envolve o teu ambiente, as pessoas que te rodeiam, as pessoas da tua comunidade e abrange o país. Então, quando ele diz assim, emoção, pois, senão o verbo, né? O verbo conhecer. Conhecer não é sentir. Muitos querem sentir prazer, sentir alegrias momentâneas, sentir o seu ego ser massageado, sentir orgulho, sentir presunção. As pessoas têm sentido tudo, menos crer. Crer exige conhecer. E você só pode crer em algo que está acima de você. Pois quando você crê no que é algo maior do que você tem um parâmetro, você tem um objetivo, você tem um norte, que é o próprio Senhor Jesus. Então, lá em Isaías diz, olha, a obra da justiça traz paz, traz ordem para um país. Conhecer a verdade é se deixar moldar pela verdade. E a verdade é Cristo. Mais uma vez, rendição. Rendição
não cega, mas uma rendição consciente. Lá em Romanos 12 diz mesmo assim: e renovai pelo vosso entendimento. Tudo que Deus estabelece traz dentro de nós uma renovação de entendimento, uma renovação de fé e de conduta. Conduta que leva à honestidade, conduta que leva ao amor, não um amor emocional, mas um amor permanente. Então, olha, lá em Gênesis, nós vemos no capítulo 41 que a verdade, conhecer a verdade, traz prosperidade. Mas é uma prosperidade permanente. Porque José nos deu exemplo sobre isso. Apesar de todas as suas situações adversas da sua vida, ele, como conhecia a verdade, como ele conhecia o Deus a quem ele servia, ele perseverou até se tornar governador do Egito. E ali, através da sua vida, todo o mundo daquela época foi poupado da morte, porque houve uma grande fome. E José se adiantou ali, através do próprio Deus, o orientando, a guardar aquelas sementes, aqueles grãos. E ali o Egito trocava alimento por riqueza. E o Egito se tornou riquíssimo devido à sabedoria que Deus deu a José. Então, conhecer a verdade traz prosperidade. Também, conhecer a verdade traz uma identidade. Identidade. Você sabe quem é? Você sabe de onde veio? Você sabe para onde vai? Você sabe o que está passando aqui? O que é que você veio fazer aqui nesse plano terreno? Então, a verdade que é Cristo te dá todas essas respostas. A verdade também nos dá esperança. Esperança de algo melhor. Onde não vai haver choro, não vai haver inveja, não vai haver fofoca, não vai haver intriga, não vai haver corrupção. A esperança de estar e de desfrutar na sua plenitude da presença do próprio Deus na eternidade. Então, você tem parado para pensar em tudo isso? Olha, a vida é assim, ó. Você não sabe se vai estar vivo daqui a 5 minutos. Você precisa ter essa certeza. Você precisa ter essa certeza através da fé que está do lado do mais forte. Porque Cristo e qualquer uma pessoa é o lado mais forte. Então você precisa ter essa convicção. Só a fé no Senhor Jesus vai te proporcionar isso. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará do quê? Do engano. Libertará de prazeres momentâneos. Libertará de falsidades. Libertará de todo o mal que é articulado pelo diabo para te levar para o inferno. Você precisa, urgente, conhecer a Cristo, amá-lo e decidir ser um seguidor, um pequeno Cristo pela obra da cruz. Vamos orar? Senhor, gratidão, gratidão pela tua palavra, gratidão pelo teu amor por nós. Gratidão porque tu és grande, poderoso, maravilhoso, mas também, Senhor, gratidão porque tu és simples, porque tu se preocupa com todos os seres humanos, Senhor. Tu não faz acepção de pessoas, tu amas, Senhor, e tu sempre estás com tuas mãos poderosas para abençoar.
Senhor, livra a mente dessas pessoas da influência do mal. Assim eu declaro, pelo poder do nome de Jesus. E faz elas entender, Senhor, que Cristo é a verdade, o caminho e a vida. Sabendo que Tu escuta a nossa oração, abençoa todas essas famílias, que esta palavra que é poderosa alcance vidas, transforme corações de pedras em coração de carne, em coração que pulsa, em um coração novo, igual ao Teu, Senhor. Com a certeza que Tu responde, Tu nunca deixa de responder as nossas orações, sabendo que maior o que está em nós do que o que está no mundo. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Tenha um excelente dia.